Final de ano é sempre essa loucura, né? A busca incessante por simulados, o caos da revisão final, as datas de prova chegando, calendários cada vez mais lotados e apertados, todos os vídeos da Débora Ladin, do Lucas Felp, do professor Jubilo passando igual um filme na sua cabeça, e ainda por cima ter que lidar com toda essa expectativa para saber em qual faculdade o suposto prodígio da família teria passado e assim poder falar pros tios e parentes durante a próxima reunião de Natal. E é em meio a tudo isso que você finge estar com tudo sob controle, mas no fundo você sabe muito bem que não tá tudo sob controle, e cada vez mais os pensamentos e as ansiedades vão tomando conta do seu corpo e você acaba se questionando qual o sentido disso tudo, por que se submeter a tudo isso, se existe nisso tudo um propósito, mesmo sabendo que todos nós iremos morrer no final. A época de vestibular é sempre complicada. E para aqueles que almejam conquistar a vaga daquele curso extremamente concorrido, daquela faculdade excessivamente disputada, é praticamente impossível não sentir uma mínima carga de estresse. Mano, então, nesse finalzinho, o estresse tá pegado, mano. Tipo, chega no estudo, aí chega de noite eu vou dormir, tô quase dormindo lá. Aí eu tento lembrar do nada, sei lá, em que ano a Petrobras foi fundada, o que causou o primeiro choque do petróleo. Aí eu não consigo dormir. Aí quando eu consigo, eu tenho pesadelo com floema, xilema, esclerênquima. Sonho que tem uma pteridófita sequestrando minha família. Mas enfim, em relação ao estresse... eu sinto que a cada ano o estresse aumenta, né? Acho que também porque, tipo, cada prova representa, sei lá, um ano a mais de estudo, sabe? Então, tipo, esse ano eu penso, putz, esses 2 anos de cursinho, sabe? Tem que dar certo agora. E aí acaba que o emocional interfere bastante também. Saí de casa, não lembro se eu tranquei a porta, porque minha memória tá horrível. Mas é bizarro, 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 bizarro. E aí é isso, né? Acaba uma prova, pô, tô mentalmente esgotado, dá nem pra descansar que já tem que estudar mais, tem mais revisão, tem mais prova. É muita, muita coisa pra fazer. Cada prova tem suas particularidades, né? Então tem umas que você tem que focar mais em uma matéria, outra em outra, mas de um jeito geral você tem que saber de todo o conteúdo. E é impossível, tipo, não tem espaço na minha mente pra isso. Eu faço acompanhamento, mas é porque eu também sou, tipo, muito estressada, né? Mas eu faço psicóloga e eu sempre tenho que pensar, tipo, que há coisas mais importantes que o vestibular, mas acho que acaba que, assim, quando você tá no furacão do momento, você fica meio estressado. A prova em si não é nem, tipo, tudo que você estudou. É um pouco de sorte, de cair as coisas que você sabe, de você estar bem no dia, de você não deixar o seu emocional interferir. É uma série de fatores que alguns deles não estão sobre o seu controle, né? Mas acaba sendo, tipo, uma pressão muito grande. E é isso, né? Sinto que a memória tá horrível, que eu tô muito estressado por causa dessas coisas. E tomara que dê certo, né? Porque se não der, aí também não vai ter sido pra nada. Eu espero que eu sobreviva. O que é o estresse? Segundo uma definição do dicionário, estresse é uma exaustão física ou emocional, geralmente causada em razão de algum sofrimento, doença, cansaço, pressão ou trauma, sendo definida pela incapacidade de desenvolver suas funções ou trabalhos habituais. Outra definição de estresse é ele ser a resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras e que perturbam a homeostasia do corpo. Nossas emoções impactam no nosso sistema orgânico, e principalmente no sistema endócrino, sistema composto por um conjunto de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do nosso organismo por intermédio de hormônios. Dando uma maior contextualizada nesse fenômeno, nosso sistema emocional pode interpretar um elemento estressor, ou seja, um elemento que dá origem ao estresse, enquanto sendo uma ameaça. Desse modo, é ativado o sistema nervoso autônomo, responsável por estimular respostas orgânicas que preparam o organismo para ações de luta-fuga, como o aumento do ritmo cardíaco e da frequência respiratória, por exemplo. Além disso,
O estresse também pode interferir no funcionamento do sistema imunológico, assim, sendo porta de entrada para quaisquer doenças que o indivíduo já apresente predisposição ao gerar um maior campo de vulnerabilidade. Dentre alguns dos efeitos que o estresse pode gerar, podemos citar irritabilidade, tensão muscular e dores pelo corpo, diarreia, dor de cabeça, problemas de pele como acne e alergias, queda de cabelo, diminuição do desejo sexual, distúrbios de sono, fadiga e exaustão, paranoia, episódios de ansiedade e depressão, transtornos de pânico, problemas de coordenação motora, problemas de concentração e raciocínio, além de enfraquecimento da memória ou ainda aumento da incidência de brancos durante momentos como realização de provas, já que quanto maior o estresse, maior a liberação de cortisol, um hormônio diretamente relacionado ao estresse, o que consequentemente resulta em uma menor liberação da molécula-chave da manutenção da neuroplasticidade e neurogênese cerebrais, ou seja, processos relacionados à capacidade do cérebro de adaptação a novas experiências e à formação de novos neurônios, o que geraria uma atrofia do hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória, portanto, gerando uma maior incidência de momentos de brancos. No pior dos casos, o estresse pode levar à morte. O estresse emocional é uma coisa muito presente na vida dos vestibulandos e é causado por diversos fatores envolvendo questões futuras à prova, durante o vestibular e antes da aplicação do teste. Pode-se dizer também que o estresse dos estudantes que irão prestar o vestibular está muito ligado com a questão da ansiedade, que é basicamente o medo de algo que ainda não aconteceu. Seguindo uma linha cronológica dos vestibulares, podemos dizer que alguns dos primeiros causadores do estresse nos vestibulandos é a questão do estudo, a preparação para a prova e o medo sobre a prova. As pessoas geralmente se cobram demais e de maneira muito antecipada em relação aos seus estudos. Existem aqueles que possuem o medo de passar tempo demais estudando em cursinhos ao longo dos anos, em que está tentando passar no vestibular, assim teoricamente perdendo tempo. Os que, mesmo estudando de maneira adequada, perdem a confiança em si mesmos por conta da ansiedade e do estresse, e aqueles que acabam, novamente, se cobrando demais em relação aos preparativos da prova, principalmente com as questões como horário, de levar a caneta da cor certa, como irá chegar no local da prova no tempo correto, entre outros fatores. Durante a prova, novamente volta a questão de muitas vezes se cobrar demais em relação ao que está se fazendo, se está indo bem ou não, gerando um estresse desnecessário que pode influenciar no resultado. Em provas como o Enem, por exemplo, em que se é dividido em 2 finais de semana, muitos acabam sofrendo com uma ansiedade durante esse meio período de uma semana entre as provas, seja por conta da performance na primeira ou, novamente, pela ansiedade em relação à próxima prova. E o estresse e a ansiedade do vestibulando não acabam mesmo que ele tenha obtido um bom resultado nos vestibulares, podendo assim ingressar em uma faculdade. Ele ainda terá que enfrentar uma série de coisas como escolhas em relação ao seu futuro e as demandas do mercado de trabalho, além de que, em alguns casos, o jovem acaba sofrendo com a pressão familiar sobre a área que ele deseja ingressar no futuro. No entanto, há algumas técnicas e comportamentos que ajudam a diminuir ou amenizar a ansiedade. A primeira delas é ter uma rotina saudável. Sabemos que para passar no vestibular, ainda mais em cursos bem concorridos como medicina, é necessário estudar bastante, mas é importante também dosar esse estudo, colocando horas para o descanso. E descanso, ao contrário do que muitos pensam, não é simplesmente não fazer nada, mas praticar uma atividade que não se pratica regularmente, como por exemplo, a prática de um esporte, ou assistir um filme, ou ouvir uma música. Além de tomar cuidado com o descanso, é necessário também se atentar às horas de sono. Não é raro ver os estudantes cometendo um sério erro de comer horas de sono para poder estudar, e isso depois vai trazer graves consequências, especialmente na hora da retenção das informações e no foco no estudo. Por isso, é necessário ter o cuidado de preservar pelo menos 8 horas para dormir. Algo que também ajuda na diminuição do estresse é uma boa alimentação, que dá a energia necessária para estudar o tempo preciso. Agora, o que você deve fazer quando estiver ansioso, como por exemplo, na hora que estiver fazendo a prova? Quando você estiver fazendo a prova ou estiver em alguma crise, existem algumas técnicas e comportamentos que ajudam a acalmar as coisas.
Algumas delas são, por exemplo, a meditação, o mindfulness e o relaxamento. Uma outra técnica que ajuda, especialmente quando você estiver na hora da prova ou estiver fora de casa com muitas pessoas, é você poder inspirar por 4 segundos, depois você segura a respiração por 2 e expira por 6 segundos. E vai fazendo isso várias vezes até perceber que as coisas vão se acalmando. E para resumir tudo isso, nada melhor que uma bela canção. O funk do estresse, pô, não tem jeito, esquece. Bem, Eu tô estressado, coração bombando, me deixa bolado, fluxo controlado. No 426 eu fico relaxado, eu tô estressado, coração bombando, me deixa bolado, fluxo controlado. No 426 eu fico relaxado. Zero simpatia com esse negócio, parada começa, já fico no ódio. Ativo simpático, sistema endócrino e o sistema imunológico já passou mal só de lembrar o nome. O meu encéfalo vira Danone, e mesmo sendo uma adaptação, se não é funcionar atrapalha o homem. Pouco de estresse faz parte da vida, até certo ponto ela é positiva pra manter a homeostasia. O problema é quando ela vem roubando a brisa, fase de alerta e de resistência, no fim a fase de exaustão deixa vulnerável para doenças, pânico, ansiedade e depressão. Se ativa o sistema luta e fuga, dor muscular e respiração curta, chora e cansa com facilidade e a concentração parou na lua. É bom saber da autorregulação, controlando sua respiração. 4 inspira, 2 espera, 6 ou 6 esvazia o pulmão, ficando de olho quando o ponto passa, pra não ficar estressado de graça. Atento com a saúde em dia, mantendo a situação controlada. A situação controlada. Vem, eu tô estressado, coração bombando,